Olá, meu nome é Kátia Trindade, sou aluna do curso de História, licenciatura da Universidade Uninter e eu vou falar um pouco hoje sobre o projeto, curso de extensão para o estágio híbrido, que é o ciclo de palestras sobre Itapecerica da Serra, Memória e Território. Esse projeto ele visa provocar as várias leituras de um mesmo tema, que no caso é a história de Itapecerica da Serra, com a participação dos educadores, dos alunos e da população em geral. Esse é o público-alvo do meu projeto. Eu senti uma deficiência muito grande do ensino da história da cidade aqui, né? A localização no tempo e espaço é história contemporânea, mas o conteúdo da escola pública ele não abrange a história da cidade, né? A história desta comunidade. Então eu sinto bastante essa deficiência várias vezes que eu fui a algumas escolas e observei que as pessoas, os alunos e até mesmo os professores não conhecem a história da sua própria cidade. Uma das questões que isso ocorre é, primeiro, que Itapecerica da Serra atualmente é uma cidade dormitório, ou seja, a geração de emprego e renda aqui é muito baixo e os cidadãos eles precisam sair de Itapecerica para conseguir uma vaga de trabalho ou até mesmo colocar em prática o trabalho informal, né? A geração de renda aqui também é muito baixa. A grande maioria da geração de renda aqui está voltado para o setor de serviços, né? Prestação de serviços. E segundo, para o comércio da cidade, né? E diante disso, há poucas vagas de emprego, inclusive para o público mais jovem, fazendo com que esse público saia da cidade para buscar trabalho em São Paulo, na grande maioria em São Paulo. E aí, o vínculo, essa referência é com São Paulo e não com Itapecerica da Serra. Então, em muitos casos, as pessoas não sabem quando foi a emancipação político-administrativa da cidade, não participa dessas atividades, e às vezes não tem noção de onde é o centro de Itapecerica, porque sua referência é sempre com São Paulo e não com a cidade, fazendo com que as pessoas não criem o sentimento de pertença, esse sentimento que é importante até para você preservar, né? Preservar a história oral. Outra coisa observada aqui em Itapecerica da Serra são o número de comunidades tradicionais. Aqui no caso são os povos de terreiro e os acampamentos ciganos. Isso é muito forte aqui na cidade e a gente entende que são nações dentro de uma nação, né? Porque a comunidade de terreiro, os povos de terreiro, eles basicamente são, são montados, né, digamos assim, em cima da cultura oral, né? Educação oral, e também tem uma culinária própria e uma idioma próprio que é o queto, né? Então, a gente observa essas questões dentro da cidade. Então, e a dificuldade dos próprios professores em lidar com essa história, né, com essa característica da cidade. Itapecerica da Serra, ela é fundada no século XVI, né, pelos jesuítas. Eles já tinham uma construção organizacional importante, né? Então, eles, em grande parte, trouxe os índios de fora, porque aqui é muito frio, né? Então, a grande maioria dos indígenas vieram
de Carapicuíba, da aldeia de Carapicuíba, e não se adaptaram aqui. Porém, esse núcleo indígena que vivia aqui junto com os jesuítas, eles ajudaram de uma forma bem concreta a levantar essa cidade, né? Então, os pavimentos, as casas, então eram construídas por esse agrupamento indígena que havia aqui na cidade. Outra peculiaridade é que logo após chegaram os escravizados, né, os negros escravizados, e tiveram também um papel importante na construção dessa cidade. A partir de 1824, chegam aqui os imigrantes, né? Os imigrantes alemães, os italianos, e depois os japoneses, né? E pouco se sabe da história anterior a esses os imigrantes, né? Muito pouco se sabe. Quando eles chegaram aqui, Tapecerica da Serra pertencia a uma freguesia, que é a freguesia de Santo Amaro, a São Paulo, no caso, e depois houve a emancipação do município em 1877. Eu já falei em outros vídeos do Major Teles, que foi o primeiro prefeito, e governou Itapecerica da Serra por 53 anos, né? Por 53 anos. E o que não é muito incomum devido ao período histórico, né? Itapecerica da Serra tem um circuito, né? Tem um período em que a água aqui elas vinham para a casa das pessoas, porque o casario era bem pequenininho, o núcleo, né? Então existiam as mulheres que distribuíam a água nas casas, vendiam nos baldes de água, né? Que é chamado baldeadeira, né? Então é uma das características do território central da cidade. E depois disso construíram uma caixa d'água em 1951, se não me engano. Está até na fotografia do outro vídeo. E essa caixa d'água abasteceu a cidade por muito tempo. Na verdade, abasteceu o centro, lá o núcleo da cidade por muito tempo. E até o período da Sabesp, que a Sabesp implantou uma outra caixa d'água muito mais moderna, né, que fica também no centro da cidade, né? Que aqui o centro de Itapecerica da Serra é o local mais alto que existe, né? Aqui. Até por questões estratégicas do governo jesuítico, né? Porque eles precisavam do local bem alto para poder resguardar o pátio do colégio, né? O pátio de Piratininga. Aí, então, houveram já algumas palestras e a gente já está postando no vídeo. Bom, com relação ao estado da arte do projeto, eu escolhi o filme Narradores de Javé, por conta de várias narrativas de um mesmo fato, né? Então, no caso Narradores de Javé, é um filme em que se passa no sertão da Bahia, onde os moradores perceberam que estava em perigo por conta da construção de uma barragem. E eles precisavam se reunir para fazer uma pesquisa sobre a história do povoado de Javé, porque se houvesse um artigo, né, um texto científico escrito, eles iriam conseguir evitar que a barragem fosse feita na cidade e inundasse toda a cidade.
Então, eles elegeram o carteiro da cidade para que pudesse fazer essa pesquisa e escrevesse sobre a cidade, montasse um artigo científico. E assim foi feito, ele foi fazendo várias entrevistas com os moradores mais antigos da cidade sobre a história, e em comum eles encontraram a Diná, que foi uma mulher muito valente na época, e eu vou pegar o nome aqui do outro personagem, que seria o fundador do povoado, e em comum tinha a Diná, o fundador, e o sino da igreja. Então, todas as narrativas que eles traziam da cidade tinham esses três elementos, esses três personagens, digamos assim, os dois personagens e um elemento que era o sino da igreja. E foi de grande importância para eles buscarem a memória dentro daquele território, né? O filme Narradores de Javé. Na verdade, eu estou falando da análise imagética. Então, diante do exposto, a linha de pesquisa escolhida por mim, que foi a educação patrimonial, memória e território, tem a ver com o tema central do filme, Narradores de Javé. Então, Narradores de Javé traz para a gente, além de várias narrativas, essa valorização e desvalorização da história oral. Por quê? Porque a história oral, naquele momento, não importava para a empresa que ia construir a barragem. O que importava era a história escrita, né? A escrita e não a oralidade. E aí se discute, se problematiza a desvalorização da história oral, né? E que é tão importante quanto a história escrita. Então, a problematização do filme, ela se passa nisso, na desvalorização da história oral, que se sobrepõe a escrita, que se sobrepõe à história oral. Outro personagem que foi uma liderança, né, para unir todos essas narrativas foi o Zaqueu, né, que, que ele entendeu que seria necessário que o povo se unisse para conseguir fazer o artigo de uma maneira que salvasse a cidade. As narrativas todas eram contadas de modo independente, né? E eu tinha dito do personagem, né, que era a Maria Diná, era o fundador Indalécio e o sino da igreja. Eu acho que eram esses três elementos, eles se repetiram em todas as narrativas do filme. Existia no povoado o perfil psicológico dessas pessoas era de pessoas muito simples, mas que no momento necessário eles conseguiram a união para poder tentar escrever o artigo e salvar a cidade. A diretora desse filme, Narradores de Javé, é Eliana Café, e o filme foi realizado no ano de 2002/2003. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Aí, no caso, eu consegui
criar uma apresentação em PowerPoint falando um pouquinho sobre esse projeto. Eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto eu procuro aqui, eu gostaria de falar que eu vou fazer uma filmagem por vários pontos da cidade, né? Exatamente a partir dessa narrativa sobre essa memória e esse território. Vou tentar falar também com alguns professores, alguns moradores mais antigos da cidade, né? E também vai ter uma palestra com o professor Josias Patriolino sobre o movimento literário aqui na cidade de Itapecerica da Serra. Nós tivemos aqui em Itapecerica da Serra diversos personagens, né, que fizeram parte dessa história. Um deles é o seu Toninho, o caipira paulista. Ele era de São Paulo e morava com os pais no circo, e lá na Praça da Bandeira, e o circo pegou fogo. E aí eles vieram morar aqui em Tapecerica da Serra, e ele contava essa história, né? Eu tive a honra de conhecê-lo e ele sempre contava essa história. Quando ele chegou em Tapecerica da Serra, existia a luz que era de lampião de gás. Ele sempre falava isso, né? Ele faleceu há pouco tempo, mas ele fazia grandes obras de arte, pinturas, que contavam essa história da cidade. Eu queria falar também que eu entendi que a melhor maneira de passar um pouco desse conhecimento, estimular as pessoas a lerem, procurarem um pouco mais da história da cidade, seria através de um ciclo de palestras, e pessoas que são professores da cidade também pudessem contar um pouco dessa história. Tem uma outra história da cidade, que na verdade não é outra, é a mesma história, que é das mulheres, né, parteiras.